Acerca da alveolite, assinale as assertivas abaixo. Em todos os casos de alveolite, é indicada a curetagem do alvéolo e a manutenção da sutura. 2. O alvéolo poderá ser irrigado com solução salina ou solução anestésica para alívio da dor, acompanhado de aspiração cuidadosa do líquido. 3. A alveolite é uma complicação pós-operatória que ocorre com maior frequência na extração dentária devido à manutenção de um coágulo mal formado no interior do alvéolo dentário, gerando a proliferação bacteriana. É correto o que se afirma em 1 apenas, 2 apenas, 1 e 3 ou 1, 2 e 3. Ele quer saber a certa. Vamos lá. Em 2 apenas, tá, gente? Porque em todos os casos, em questões de concurso, nunca, sempre, todo, nunca é a resposta a ser escolhida, porque não são todos os casos de alveolite em que está indicada a curetagem do alvéolo e a manutenção da sutura. Lembram que a gente falou que a alveolite seca, você não precisa curetar, é só preencher o alvéolo com alveolação ou alveolex? A gente vai curetar em caso de detrito no interior do alvéolo em quadro de alveolite. Se não tem detrito, se você não tem coágulo mal formado, se o alvéolo está seco, a curetagem não é necessária. 2. O alvéolo poderá ser irrigado com solução salina, sim, soro fisiológico, ou solução anestésica, sim, para alívio da dor, acompanhado de aspiração cuidadosa do líquido. Não tem problema. E 3. A alveolite é uma complicação pós-operatória que ocorre com maior frequência na extração dentária, devido à manutenção de um coágulo mal formado no interior do alvéolo dentário, gerando a proliferação bacteriana. A alveolite não é infecção, gente. A alveolite é uma inflamação. E não é que ela ocorre com maior frequência na extração dentária. A alveolite não tem como ocorrer se não houver extração. Então, é uma complicação pós-operatória que só ocorre após extração dentária, devido à ausência de um coágulo no interior do alvéolo, gerando uma inflamação. Proliferação bacteriana não é o quadro característico de alveolite. A alveolite é uma inflamação, não é uma infecção. Então, espero, Indira, que eu tenha conseguido ajudar para você nessa questão. Veja aí, Júnior, se ela tem mais alguma dúvida, porque o motivo pelo qual a letra B é a correta é essa, porque a alveolite não existe como complicação de outra coisa, e na primeira afirmação, a gente não, além de a alveolite não ser uma infecção, né? Então a proliferação bacteriana não vai influenciar no agravamento da alveolite em si, e a letra A, ou a letra não, a primeira opção, não é indicado a curetagem em todos os casos de alveolite. Existem casos que não precisa curetar, e o exemplo é a alveolite seca. A manobra de Chompré tem como objetivo, vocês já ouviram falar na manobra de Chompré? A manobra de Chompré é uma manobra que tem como objetivo reposicionar o alvéolo dilatado no transoperatório para extração dentária, reposicionar as tábuas ósseas com a pressão manual. Então, a letra que a gente vai encontrar isso é rompimento de ligamentos periodontais para facilitar a movimentação do elemento durante o ato cirúrgico? Não. Retorno do alvéolo à sua posição de origem após ter sido dilatado durante o processo da exodontia? Sim. Verificar a ausência ou presença de comunicação bucosinusal? Não. Manobra de Valsalva ou Valsalva. Divulsão da gengiva marginal inserida ao redor do colo anatômico do dente. Errado. Então, manobra de Chompré seria a letra B. Observe que o aluno que não faz CD concurso, ele pode se complicar estudando por livro, um monte de livro, misturando o nome de manobra, manobra disso, manobra daquilo. Manobra de Chompré é devolução das paredes ósseas do alvéolo à posição original após a extração, após a dilatação provocada durante a extração. E a manobra de Valsalva ou Valsalva, a manobra indicada para verificar a presença de comunicação bucosinusal. Assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura da inflamação crônica da polpa que acomete crianças. Olha só, ele já coloca aqui, ele já está de cara, né? Inflamação crônica que acomete crianças e adultos jovens em resposta à grande exposição pulpar por traumo cárie. Tá? A causa não interessa, mas expôs a polpa.
ocorrendo principalmente em molares descidos ou permanentes, jovens, ele já colocou ali, sendo caracterizado por um tecido vermelho, rosado, de consistência firme, que se projeta da câmara pulpar, sai da câmara pulpar, podendo cobrir a maior parte do remanescente da coroa dental. Qual a letra que vocês acham aqui? Acertou quem falou? Pulpite crônica hiperplásica. O que é o abscesso fênix? Abscesso fênix, também chamado de flare-up, é a agudização de um processo crônico. Agudização ou agudecimento, as duas nomenclaturas estão corretas. É transformar um processo crônico em um processo agudo. É transformar um processo onde não havia dor em um processo com dor e edema. Então, por exemplo, eu tenho uma periodontite apical crônica. Aquele dente, lembram do exemplo que eu dei para vocês? Daquele dente do rapaz que com 12 anos bateu o cotovelo lá, pum, tomou uma cotovelada e necrosou o dente por um trauma. O dente está com necrose, está escurecido, o cara tem 32 anos de idade. Aí eu chego pro cara e convenço o cara a fazer a endodontia desse dente porque ele tem necrose. Não pode deixar assim. E aí ele vai lá no meu consultório e eu abro o dente e coloco limas lá dentro. Empurro o conteúdo séptico necrosado lá para o periápice. Ou seja, eu jogo bactérias lá na região periapical onde não tinha. E aí eu causo um abscesso. Ou seja, no dia seguinte o cara está com uma dor enorme, violenta, com edema, onde ele não tinha, agora ele tem um processo agudo. Isso chama-se flare-up ou abscesso fênix. É a agudização de um processo crônico. Sempre que um processo crônico ele se torna agudo, com dor e edema, eu chamo de flare-up. Tá? Isso pode acontecer sozinho, isso pode acontecer por baixa imunidade, isso pode acontecer, que é o mais comum, por intervenções inadequadas do profissional. Legal? Não faz esvaziamento, não faz penetração desinfetante, não faz neutralização do canal, eu causo um abscesso fênix. Pulpite irreversível, você já sabe o que é, né? Uma pulpite aguda. E lesão endopério, também já sabe, não tem nada aí com lesão endopério. Vamos lá. A presença de um estímulo inflamatório pode levar à proliferação de remanescentes epiteliais presente na membrana periodontal. Olha que legal. A presença de um estímulo inflamatório pode levar à proliferação de remanescentes epiteliais presentes no ligamento periodontal. Conversamos agora há pouco sobre isso. E, como consequência, haverá a formação de uma patologia, que é o exame radiográfico apresenta como uma área radiolúcida arredondada, de limites precisos, e muitas vezes circundada por uma linha radiopaca de osteogênese reacional, né? Reação do osso tentando conter aquilo. O texto faz referência ao seguinte tipo de patologia. Agora eu deixo com vocês. 5 minutinhos. Qual a letra? Acertou. Quem colocou? Cisto. Proliferação de remanescentes epiteliais de Malassez, frente a um estímulo inflamatório, né? Onde tem aí as características, ele colocou muito bem detalhadas as características radiográficas de uma lesão cística. É uma pulpite irreversível? Não. Né? Ele está colocando ali a lesão periapical. Pulpite crônica? Não, porque a lesão é periapical. Tudo ele está falando de periapical. Pode ser um abscesso crônico periapical? Um abscesso crônico periapical, tá? É clínico. O que ele está falando é sobre a patologia radiográfica. Tanto é que ele descreve a radiografia, né? Acerca da junção dento-gengival, ou seja, do epitélio juncional, assinale a alternativa correta. O epitélio juncional repousa contra o esmalte e estende-se para a junção cemento-esmalte.
Ok. Se houver retração gengival, o epitélio juncional não repousará sobre o cemento? Não, ele repousa, né? Você tem a retração gengival, ele vai acompanhando sobre o cemento. Então, essa aqui está errada. Caso realizada uma gengivectomia, ou seja, uma gengivectomia é aquela cirurgia radical para você zerar a bolsa. Então, normalmente você remove tudo, né? Fica só tecido conjuntivo. Durante a cicatrização, caso seja realizada uma gengivectomia e o epitélio juncional seja completamente removido, durante a cicatrização, uma nova margem gengival e um novo epitélio juncional serão formados. Esteja a gengiva sobre esmalte, a dentina ou cemento. É verdade, né? Você tem uma cicatrização de uma gengivectomia, você pode remover, então, ah, até o epitélio juncional. Na gengivectomia, o ideal é que se você não exponha o osso, mas você pode remover tudo isso daí, e o que que você espera? Que quando se forme um epitélio sobre aquele tecido conjuntivo, vai formar de novo um sulco gengival, vai formar de novo um epitélio juncional. Então essa está correta. Vamos ver as outras. O epitélio juncional é muito forte e forma uma barreira contra sondagens. Não, né? A gente sonda, inclusive, uma sondagem, esse epitélio, e a gente consegue, só o peso, né? Na verdade, só o peso da sonda, ele já começa a afastar o epitélio juncional. Suas células são menores que as do epitélio oral? Tudo bem, podem até ser, mas ele não é muito forte. Ao contrário das células epiteliais queratinizadas do sulco, as células do epitélio juncional não podem ligar-se via hemidesmossomos à superfície dentária. Pelo contrário, né, ela se liga via hemidesmossomos. Ah, só falando um pouco de sondagem, a sondagem, quando você tem uma situação de normalidade, quando você sonda, a sua sonda, logicamente, ela vai afastar o epitélio interno do sulco, porque esse não está nem aderido, ele pode estar encostado, mas não está aderido ao dente. E o peso da sonda vai afastar também um pouco desse epitélio juncional. Se você tem doença por uma gengiva inflamada, esse epitélio juncional, então, ele já não tem o apoio de fibras bem arranjadas, ele tem microulcerações. A hora que você sonda, essa sonda ela vai afastar o epitélio interno do sulco, ela vai afastar todo o epitélio juncional e ela vai bater na inserção conjuntiva, ocorrendo o quê? Então, o sangramento, tá? Então, seria aquela da gengivectomia mesmo. Fibras gengivais do tecido conjuntivo que se localizam na região interproximal, onde formam feixes horizontais que se estendem entre o cemento de dois dentes próximos, nos quais estão inseridas e se encontram na área entre o epitélio da base do sulco gengival e a crista do osso interdental. Essas fibras recebem o nome de, são aquelas fibras que eu mostrei naquele resuminho, que são as fibras o quê? Transeptais, são aquelas fibras que vão de dente para dente, passando sobre a crista do osso interdental. Elas estão ali abaixo, né, do epitélio do sulco gengival, enfim, ali do epitélio juncional, e elas vão de um dente para o outro, são as chamadas fibras transeptais. Então, é um assunto solicitado quando se fala em anatomia e histologia do periodonto, certo? Essa questão, por exemplo, se você não tivesse noção, se você soubesse só o que era hipercementose, você acertaria. A única prova que teve a alternativa de A a E da RBO é essa prova de Barueri, tá? Todas as outras provas, geralmente, é de A a D. A de Belo Horizonte também vai ser de A a D, não é de A a E, né? E aí era a questão de saber, única e exclusivamente, né, a definição de hipercementose. O que, que é? É uma deposição excessiva, não neoplásica, de cemento das raízes dos dentes sobre o cemento normal. Então é simples assim. Essa questão não precisaria nem saber de
sobre o tema, né? Mas se você não tiver, se tiver dúvida, tem que ir buscar o que é hipersementose e tudo, quais são as causas, né? Então é isso. 2014, e ele pede a alternativa correta. Eu sempre começo as minhas aulas aqui, frisando isso aqui com vocês. Prestem atenção nessa palavra aqui, ó. O que ele quer? Ele quer a correta ou a incorreta? Por quê? Parece óbvio, mas acontece muito da gente se enganar. Quem nunca, né? Você lê aqui as respostas, às vezes são longas demais os textos, e quando você vê, você está marcando a resposta incorreta, porque você já leu tanto de alternativa que você acaba marcando, essa aqui está errada, então eu vou marcar essa daqui. Sendo que, na verdade, no enunciado ele pede a correta. Isso vai acontecer do meio da prova para frente, geralmente, né? Você está um pouco mais cansado, a atenção está um pouco reduzida. Não é sempre isso, tá, gente? Eu tô dizendo que pode acontecer. É só uma dica mesmo. Pega a sua caneta na hora que você tá lendo ali, ou sua lapiseira lá, sem fio que tiver no dia da prova, risca aqui embaixo, correta, para você não esquecer que você tem que assinalar a correta, tá? Só uma dicasinha pra gente começar. Então, vamos lá. Letra A. Todas as lesões cariosas não cavitadas devem ser restauradas. Letra B. Lesões cariosas acompanhadas de cavitação não devem ser restauradas de acordo com a filosofia minimamente invasiva. Esses termos que estão grifados, fui eu que grifei. Por quê? Eu já começo desde já chamando a atenção de vocês. Cuidado com os termos muito fortes, como, por exemplo, todas, não devem, sempre, nunca. Geralmente, dentro da resposta, o erro está sempre nesses termos muito fortes. Então, por exemplo, todas as lesões cariosas não cavitadas devem ser restauradas? Nem sempre, né? Realmente, numa odontologia minimamente invasiva, a gente preconiza não restaurar, principalmente uma lesão de mancha branca. Agora, se é uma lesão de mancha branca no incisivo central, no 11, que seja, que está incomodando o paciente, realmente estética não está legal, seria além da gente mineralizar, que seria o tratamento mais minimamente invasivo, seria o menos invasivo, né? Seria a mineralização, remineralização com flúor, terapia ou algo do tipo. De repente, a restauração ali seria o tratamento. Então, a palavra todas as lesões cariosas, isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Todas as lesões cariosas não cavitadas devem ser restauradas. Não, nem sempre, né? Vamos continuar. Temos que achar correta aí. Lesões cariosas acompanhadas de cavitação não devem ser restauradas de acordo com a filosofia minimamente invasiva. Quando a gente tem uma cavitação, e essa cavitação, quando a gente olha lá na radiografia, né? Que o aspecto clínico, radiográfico, histológico de uma cárie é completamente diferente. O clínico, a gente vê um tamanho de cavidade. No radiográfico, a gente vê a imagem radiolúcida diferente do clínico, mas não significa que tenha cavitação ali. No histológico, então, que a gente nem consegue ver, a cárie está muito mais adiante. Então, existe aquela teoria, né? De que se tiver na metade da dentina, próxima ao limite esmalte-dentina, uma cavitação, né? Você não precisa restaurar. Mas, se você tem o controle de biofilme naquela região, então, se você não tem o controle de biofilme naquela região, ele está acumulando biofilme ali, ele não consegue higienizar, mesmo que seja uma cavidade em esmalte somente, tem que restaurar. Porque o paciente não está conseguindo higienizar. Então, a gente tem que lembrar desses aspectos clínicos todos. Então, lesões cariosas acompanhadas de cavitação não devem ser restauradas de acordo com a filosofia minimamente invasiva, depende muito do quadro clínico. Então, olha, não devem estar generalizando tudo, né? Então, não é bem assim. Letra C. A remoção de dentina amolecida, quando do preparo cavitário, deve ser total. Então, ele diz aí que eu tenho que remover toda a dentina amolecida.
sendo sempre preferível remover toda a dentina amolecida, mesmo com risco de exposição pulpar. Gostei dessa resposta, mas vamos seguir. Pela filosofia minimamente invasiva, as lesões não cavitadas não devem ser restauradas. Olha, ela está muito semelhante à letra A, né? Aqui, gente, a correta é a letra C. Então, vamos lá. Hoje em dia, a odontologia minimamente invasiva preconiza o quê? Existem 2 tipos de dentina acometidas pela cárie, né? Resultantes do acometimento da cárie. A dentina infectada, lembra da palavra infecção, micro-organismo, bactéria. Então, dentina infectada. E logo abaixo dela, no sentido da polpa, tem a dentina afetada. Olha que diferença de palavras. Infectada é aquela amolecida, brilhante, sai em lascas. Existem infinitas comparações com esse tipo de dentina, mas é aquela dentina que você remove com uma cureta e sai em lascas. Existem alguns lugares que a gente pode até encontrar uma comparação com sorvete, né? Que parece que você está removendo uma bola de sorvete. Eu sei que isso não é agradável, mas tem essa comparação, só para você fazer uma analogia. E abaixo disso, a dentina afetada. É uma dentina que não está infectada, não tem micro-organismos. Realmente é uma dentina desmineralizada. Ela foi afetada, e ela foi afetada pelos ácidos provenientes do metabolismo do micro-organismo patogênico. Só que essa dentina afetada, desmineralizada, sim, porém não é amolecida como a infectada. Então, eu não preciso remover. Eu posso deixar ela lá. Por quê? Não tem presença de micro-organismo e ela é totalmente passível de ser remineralizada. Como? Com materiais bioativos que nós temos hoje no mercado. O cimento de ionômero de vidro, por exemplo, é um material que promove uma possível remineralização da superfície pela liberação de flúor, pela ligação com o cálcio do dente. O hidróxido de cálcio tem uma propriedade de mineralizar também. Principalmente, hoje em dia, tem se falado muito dos materiais bioativos. Então, é uma dentina, e até mesmo passível de ser remineralizada, reendurecida pelo próprio dente, pelo próprio mecanismo de defesa do dente. Então, essa dentina amolecida que está aí na questão é aquela dentina infectada. Se eu tivesse a palavra aqui, ó, dentina infectada, tá certo, é isso também. Dentina amolecida é uma característica clínica de uma dentina infectada. Então, pela odontologia minimamente invasiva, realmente a gente remove toda a dentina amolecida e mesmo se eu tiver o risco de exposição pulpar. Porque se eu tenho uma dentina amolecida muito próxima à polpa, significa o quê? Lembra que eu falei que a característica clínica é muito aquém da característica histológica, né? Então, se eu tenho uma cavidade aqui clínica histológica, ela já está super avançada em direção à polpa. Então, se eu tenho uma dentina amolecida muito próxima à polpa, com certeza eu tenho micro-organismos na minha polpa, ou muitíssimo próxima a ela. Então, mesmo que esteja com risco de exposição, você está vendo aquela dentina, aquela transparência, né? Aquele vermelhinho da polpa, e é dentina amolecida ainda, continua removendo. Não é você que causou a exposição pulpar, é a infecção que estava lá, tá? É a contaminação. Então, a alternativa correta em relação a esse assunto todo é essa remoção da dentina amolecida. Então, a letra A está incorreta porque considera que todas as lesões não cavitadas devem ser restauradas, não é bem assim. Lesões cariosas acompanhadas de cavitação não devem ser restauradas, também a gente já conversou que não é assim. E a letra D é muito semelhante à letra A, ok?